Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, está aberta a sessão. Convido o novo vereador Stepano Ercecian para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 92ª sessão extraordinária em 8 de novembro de 2007, presidência do senhor vereador Aloysio Freitas, presidente. Às 18h02, com a presença dos senhores vereadores Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Ben Cardino, Carlos Bolsonaro, Jarbel Zaíbe, Cláudio Cavalcante, Eliomar Coelho, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Lucinha, Márcio Pacheco, Nadinho de Rio das Pedras, Nereide Pedregal, pastora Márcia Teixeira, Patrícia Morim, Paulo Serri, professor Célio Luparelli, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rubens Andrade, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepano Ercecian, Tereza Berg, Wilson Leite Passos. 28, assume a presidência o senhor Aloysio de Freitas. Encerra-se a sessão às 18h05. Lida e aprovada a ata, passa-se ao grande dispêndio. Orador escrito, novo vereador Paulo Serri. Dispõe de 10 minutos, vereador. Senhor presidente, novo vereador Aloysio de Freitas, senhores vereadores presentes nesse início de tarde. Senhor presidente, a minha manifestação ao início da sessão, ela será rápida, mas tenho certeza que revestida de importância, na medida em que vou trazer um tema de importância para a nossa cidade. Hoje pela manhã, lendo como de hábito, faço 2 matutinos da nossa cidade, Jornal Globo e Jornal Dia, me deparei com a notícia de que hoje à tarde o ministro Tarso Genro estaria no Rio de Janeiro, transferindo administrativamente as viaturas que serviram ao Rio de Janeiro no apoio às ações de segurança na época do Pan-Americano. Muito se falou, na época do Pan-Americano, do legado social que o PAN deixaria para a cidade, independente de todas as vantagens que ele trouxe para a nossa cidade, no sentido do incentivo ao comércio, no sentido da difusão do nome do Rio de Janeiro no exterior, no sentido da abertura de novas frentes de trabalho, enfim. Mas bateu-se muito na questão do legado social que o Pan-Americano deixaria para a cidade. E um dos pontos fundamentais era o que seria esse legado na área da segurança pública. Por quê? Por ser esse uma das questões mais graves que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta. E aí não se trata do Estado do Rio de Janeiro, trata-se da cidade do Rio de Janeiro. Certamente, no quadro do Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio, a capital do Estado, é aquela que mais sofre, aquela que mais, onde as forças policiais mais se batem diariamente contra o crime organizado em nossa cidade. E os investimentos feitos na área da segurança pública na época do Pan-Americano foram, então, muito valorizados por conta de que eles seriam uma parte desse legado, importantíssima parte, por deixar a cidade melhor dotada na área da segurança pública para o enfrentamento das questões que a Polícia Militar e a Polícia Civil têm que enfrentar diariamente. E esse legado se constituiria dos equipamentos que o governo federal adquiriu e transferiu para uso durante o Pan-Americano, as viaturas, equipamentos de comunicação interna da Força Federal com as forças estaduais, enfim, uma série de
equipamentos e de instrumentos de trabalho que qualificavam o trabalho das forças de segurança do Pan-Americano que atuaram durante aquele período. Logo em seguida, ao PAN, pela necessidade da formalização da transferência dos veículos para o governo do Estado, os veículos foram recolhidos, causando uma enorme frustração na população que não entende a lógica de certas decisões. No jornal de hoje, o secretário Biscaia informa que os carros foram recolhidos pela necessidade de uma ação administrativa que os transferisse legalmente, formalmente, para o governo do Estado. Excelente. Acho que esses ritos têm que ser absolutamente formais, pois nós estamos lidando com patrimônio público. Então, para se transferir, logicamente que se deve ter o rito administrativo completo, concluso. Mas não entendo que para que se formalizasse a transferência da propriedade dos automóveis do governo federal para o governo do Estado, primeiro, que se levasse tanto tempo, e segundo, que se tivesse que retirar os carros da atividade de patrulhamento, como foi feito em seguida ao Pan-Americano. É evidente que poderia ter sido feito um termo de responsabilidade entre o Estado e a União, para que os carros permanecessem sob a guarda do Estado durante esse processo administrativo. Optou-se pela decisão que não levava em conta a necessidade da população do Estado do Rio de Janeiro, que era ver os seus batalhões da cidade melhor equipados, uma vez que a sua frota de serviços está absolutamente aniquilada. Posso falar com mais propriedade do 6º Batalhão da Polícia Militar, que serve a área em que eu resido, e que o comandante, durante o PAN, recebeu 34 viaturas. 34 viaturas. Estava satisfeito. Terminou o PAN, tomaram-lhe as 34 viaturas e ele ficou com os 5 ou 6 carros que ele tem lá, absolutamente inservíveis, lamentando que tivesse que diminuir o patrulhamento eficaz que havia instituído durante o Pan-Americano e numa área da cidade onde nos últimos tempos os índices de violência aumentaram muito. Então, senhor presidente, hoje nós abrimos o jornal e nos deparamos com a notícia de que dos 1.800 carros que foram cedidos ao Rio de Janeiro durante o PAN, apenas 500 ficariam alocados no estado do Rio de Janeiro e na capital apenas 29. Ora, cabem 2 perguntas. Em primeiro lugar, para onde irão os 500 menos 29? Os 471 carros, para onde irão? Que prioridades tem? Que prioridades tem o governo do Estado no combate à criminalidade, que é para o que mais servem essas viaturas? Porque não me vinham dizer que essas viaturas terão outro fim? Elas têm que ter um fim de intensificar o patrulhamento, de agilizar o patrulhamento e a presença policial nas áreas conflagradas da cidade? Que prioridades maiores do que enfrentar a violência na cidade do Rio de Janeiro pode ter o governo do Estado para fazer essa divisão? Apenas 29 veículos daqueles 1.800 ficarem na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a cidade não merece decisões como essa. Não tem sentido que de 1.800 carros, apenas 500 fiquem aqui no estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, não tem sentido a outra decisão de desses 500, apenas fixar 29 na cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade não merece essa decisão. De um lado, como recompensa pelo enorme esforço que a municipalidade fez para o Pan-Americano. E de outro lado, em respeito às pessoas, aos cidadãos do Rio de Janeiro
que querem ver e precisam ver a sua polícia reequipada. E as viaturas em bom estado de conservação são vitais para uma função que o cidadão precisa ver restabelecida, que é o patrulhamento das ruas da cidade. É uma das funções mais importantes da Polícia Militar e que, infelizmente, nos últimos anos tem sido cada vez mais diminuído. Então, nós estamos tomando a iniciativa, redigimos um documento aos deputados federais do Rio de Janeiro, documento que explica, que resume essa manifestação que eu estou fazendo aqui nesse momento e que eu pretendo ver assinado por todos os vereadores para pedirmos aos deputados federais da cidade, de todos os partidos, que se empenhem em Brasília para que aumente o número de viaturas que deverá ficar no Rio e, em seguida, para sensibilizarmos ao nobre, excelentíssimo senhor governador Sérgio Cabral para que dedique ao Rio de Janeiro, uma cidade do Rio de Janeiro, uma atenção maior, no sentido de que aqui fiquem um número mais efetivo de viaturas que possa repercutir na qualidade e na quantidade da presença policial nas ruas. Portanto, eu estou colhendo essas assinaturas hoje, peço aos companheiros que estejam na casa que nos procurem para assinar, para ver se hoje mesmo passamos esse documento aos nossos deputados federais, no sentido de tentarmos uma sorte melhor para a nossa cidade, que necessita atenção de todos os níveis de governo, para que possamos combater com eficácia, com eficiência, os efeitos e as razões, as causas da violência em nossa cidade. Era essa a minha comunicação, senhor presidente. Lhe agradeço a palavra nesse início de sessão. A palavra fica franqueada. Não havendo orador inscrito, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. A presidência dá por reaberta esta sessão, informando que não há orador inscrito para a segunda parte do grande expediente, e informa aos ilustres vereadores que às 16 horas estaremos dando início à nossa ordem do dia. Encerra-se nesse momento para recomeçar às 16 horas. Está reaberta a sessão. Terminada a segunda parte, o grande expediente passe ao seu prolongamento. A presidência dará ciência das proposições. Nos termos do artigo 30 do inciso 7º do Regimento Interno, a presidência faz saber aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o balancete da execução orçamentária da Câmara Municipal referente ao mês de outubro de 2007, que será encaminhada à publicação. A mesa da ciência das proposições recebidas. Requerimento do senhor vereador Paulo Serri, requerimento da diretora, forma regimental, formação de comissão especial composta por 5 membros, com duração de 180 dias, para acompanhar e participar da mobilização da sociedade carioca na luta contra o aquecimento global, participar dos debates e estudos em curso, bem como estimular a promoção da consciência cidadã e difusão do conhecimento sobre o tema. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, requer a mesa diretora, a forma regimental retirada em definitivo e consequente envio ao arquivo o projeto de resolução 7/2005 e determina a leitura de versículo bíblico e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora Ferraz, requer a mesa diretora, a forma regimental, seja concedido conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a presidente da Federação de Kung Fu do Estado do Rio de Janeiro, doutora Elizabeth Pinto Pires Rodrigues,
pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do esporte na cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Nadinho, Rio das Pedras, requer a mesa diretora a forma regimental, concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto, a Luiz Lázaro Sacramento Ramos, por relevantes serviços prestados à sociedade. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Nadinho, Rio das Pedras, requer a mesa diretora a forma regimental, concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto a Humberto José Guerra, por relevantes serviços prestados à sociedade. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Bencardino, requer a mesa diretora, forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito pan-americano ao senhor César Guimarães Casquinha. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Bencardino, requer a mesa diretora, forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Walter Teixeira da Silva. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autor da senhora vereadora Patrícia Amorim, requer a mesa diretora, forma regimental, concedido conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao jornal Aleph. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora Verônica Costa, requer a mesa diretora, a forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao empresário cultural Pierre de Amorim Leal. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora Verônica Costa, requer a mesa diretora, a forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao empresário cultural Eusi Poubel Leal. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao presidente do Botafogo de Futebol e Regata, ex-atleta e treinador de voleibol da seleção brasileira, Paulo Roberto de Freitas, Bebeto de Freitas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora André Gouveia Vieira, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Pedro Sampaio Malan, economista, por relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão de conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Edmar Liboas Bachar, economista, por relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, requer a mesa diretora, a forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Andréa Lara Rezende, economista, por relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira. Requeiro a mesa diretora, a forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Pércio Árida, economista, por relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira. Requer a mesa diretora, a forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Gustavo Henrique Barroso Franco, economista, por relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Terminadas as maneiras do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, discussão única, votação, veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 27 de 2007, de autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de faixas de segurança nas proximidades dos estabelecimentos de ensino. No orador que vai discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os postos de votação acham-se disponíveis. Senhores vereadores, Andréa Gouveia Vieira, Átila Nunes Neto, Bencardino, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Jerominho, João Cabral, Jorge Pereira, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nadim Rio das Pedras, pastora Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, professor Célio Luparelli, Rogério Bittar,
Sami Jorge, Stepan Essercian, Theo Silva, Verônica Costa, Wilson Leite Passo. Como voto do vereador Carlos Caiado. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 18 são vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. Mas há quórum para dar prosseguimento ao trabalho. Com a palavra a nova vereadora Silvia Pontes. Boa tarde, presidente. Como presidente da Comissão de Prevenção às Drogas e com uma véspera de um feriado longo que nós temos, eu não podia deixar de chamar a atenção das questões da violência no trânsito por conta do álcool. Então eu gostaria de fazer um apelo aos jovens, principalmente, que vão pegar seus carros nas estradas. Estou me antecipando, presidente, porque na quinta-feira é um feriado, nós temos um feriado na quinta-feira e um feriado na terça-feira, que é o dia do zumbi. Então eu gostaria de chamar a atenção dos jovens com relação ao abuso do álcool no trânsito. Eu tenho, inclusive, aqui alguns dados que eu acho que é importante passar, quando a gente fala o seguinte: são 13 mortes no trânsito para cada 10 mil veículos no Rio de Janeiro. O país gasta 7,3% do PIB, Produto Interno Bruto, só para tratar de problemas relacionados ao álcool. 45% de jovens entre 13 e 19 anos, envolvidos em acidentes, haviam ingerido bebidas alcoólicas. Motoristas alcoolizados são responsáveis por 65% dos acidentes fatais. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. Isso é importante enfocar, uma vez que nós vemos todos os dias, lamentavelmente hoje, nós abrimos os jornais e vemos jovens da classe média se envolvendo em tráficos, se envolvendo em mortes no trânsito. Isso talvez deveríamos chamar a atenção das famílias, chamar a atenção do pai da classe média, que muitas vezes acha que dar o melhor para o seu filho é pagar um curso de vestibular, é pagar uma faculdade cara e ainda premiar com um carro que lá na frente pode estar sendo fatal. No dia 2 de novembro, eu estive ali no local onde morreram aqueles 5 jovens da Lagoa e fizemos uma meditação. Quantos jovens no dia 2 de novembro os pais estavam rezando ou pensando na sua morte? Então o que está faltando é um pouquinho mudar a cultura. Eu não vou usar o exemplo de Diadema, presidente, porque Diadema é uma cidade de São Paulo, mas não tem o perfil da cidade do Rio de Janeiro. Mas eu gostaria que os colegas prestassem atenção em alguns projetos de lei que eu apresentei e estão tramitando. Vai gerar uma polêmica, sim, mas o que eu acho que nós estamos precisando é mudar a cultura. Nós temos que mudar a cultura. Hoje, presidente, quando você vê alguns jovens na rua, na verdade, esses jovens, quando saem, as pessoas hoje, a cultura é que vamos beber e por acaso nos divertir. Eu me lembro quando eu era adolescente, que a bebida fazia parte do 5º plano. Nós saíamos, nos divertíamos, brincávamos e por acaso bebia. Hoje não se vê mais prazer sem a bebida. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é da ética e a responsabilidade na publicidade. Nós fizemos um debate público aqui na casa, com a presença da Anvisa, com a presença do CONAR, e eu quero chamar mais atenção da família. Os pais têm que estar orientando seus filhos, às vezes os limites que estão faltando. E eu estou realmente apresentando na casa alguns projetos que vão criar uma polêmica. Mas eu gostaria que os colegas abraçassem essa causa comigo, uma vez que essa comissão de prevenção, eu posso estar presidindo
mas foi um esforço concentrado de todos os colegas que entenderam da importância que foi criar a comissão. Então, tem um projeto, presidente, que eu estou apresentando, que é chamando a atenção do uso abusivo do álcool. Outra questão que eu estou chamando a atenção é dos supermercados, que muitas vezes você chega para comprar o feijão, o arroz ou a Coca-Cola e estão lá espalhados as cervejas, o vinho, o uísque. Então, é uma área específica de bebida alcoólica. Então, só vai levar a bebida alcoólica se você entrar para comprar e não ser induzido a levar. Outra coisa que eu estou chamando a atenção é das casas noturnas, principalmente, com horário aberto infinito. 8 horas da manhã você vê jovens saindo de casas noturnas. Então, eu estou apresentando um projeto onde 5 horas da manhã eu acho que já basta. Se nós criarmos uma cultura que você vai numa festa e que às 5 horas vai encerrar, simplesmente você vai chegar antes. Você não precisa ficar numa casa noturna, num bar, bebendo até às 7 horas. Um outro projeto de lei que eu vou apresentar, esse sim vai criar problemas, até porque eu estou ferindo interesses de grandiosos, que é a questão da bebida. Eu estou copiando o modelo europeu, onde a partir de 2h30 da manhã não se vende mais bebida alcoólica. Se você quer beber, chega num bar 9, 8, beba até as 2h30. A partir de 2h30 você vai estar papeando, conversando. Não precisa você estar bebendo. Tem um programa, presidente, que eu estou apresentando, que é Noite Sem Acidentes, onde eu estou envolvendo os jovens, chamando a atenção dos jovens, que se ele estiver bebendo, ele não vai dirigir. Isso é muito importante. Só para finalizar, presidente, para vocês entenderem que quando você ingere bebida alcoólica, seus reflexos ficam mais lentos, sua percepção fica prejudicada, você pode perder o equilíbrio, você pode se tornar uma pessoa mais agressiva na rua ou em casa, em sua família. Então eu queria, para finalizar, chamar a atenção da família. Eu acho que nós temos que chamar a atenção dos nossos jovens. Eu sei que às vezes dizer não, colocar limites, dá trabalho sim. E temos que chamar a atenção também do pai de família, porque muitas vezes a mulher é responsabilizada. O marido sai para trabalhar, só que a mãe, ela é mulher, ela é dona de casa, e muitas vezes uma funcionária pública ou uma empresária com as mesmas responsabilidades. E o chefe da casa, que é da época, isso daí já foi época, então eu queria chamar a atenção do homem principalmente, que tem que dividir suas responsabilidades com as mulheres. A criação dos filhos já foi época que era da responsabilidade da mãe, que ficava em casa. Hoje a mãe divide responsabilidade com o marido, ou com o pai, ou com o padrasto. Então chamar a atenção dos nossos jovens, sim. Vamos nos divertir. Eu gostaria de saber, na volta do feriado, que realmente o feriado foi maravilhoso e que nossos filhos estão voltando para casa vivos. Isso é um recado da Comissão de Prevenção às Drogas, que eu presido, mas é um esforço concentrado de todos os colegas. Obrigado, presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Tereza Berger. Senhores vereadores, vereadoras, eu gostaria de deixar muito clara a minha posição em relação a uma política totalmente equivocada de recolhimento da população de rua na Zona Sul. E falo não somente em relação ao governo municipal, quanto ao governo estadual. Essas copas bacanas da vida, IPA bacana, é claro que não vão dar em nada. A população é recolhida, colocada em ônibus, levada não sei para onde, e no dia seguinte está de volta. E agora, lamentavelmente, nós estamos vendo que o mesmo está acontecendo no município do Rio de Janeiro, mais especificamente nos bairros do Flamengo, Botafogo, Laranjeiras. E é um absurdo. Eu gostaria de saber, com o subprefeito, principalmente da Zona Sul 2,
Para onde são levadas essas pessoas? Eu acho que colocar no ônibus e espalhando pela cidade, pelos bairros mais distantes, não vai resolver nada. O que nós temos sim é que dar dignidade a essas pessoas que hoje vivem nas ruas do nosso município. Senão daqui a pouco nós vamos ter aí, como aconteceu no passado, pessoas mendigos sendo, pelo menos foi acusação naquele momento, mendigos sendo jogados no rio. Bem recentemente, em 2007, se fazia a mesma política, se praticava a mesma política na Zona Sul, principalmente em Copacabana. Enchiam ônibus de mendigos, iam jogando pela Avenida Brasil e num dia levaram todos, não sei quantos, dezenas e dezenas para a cidade universitária, foram torturados e depois virou manchete em todos os jornais. E aí sim, a prefeitura resolveu se posicionar e não permitir que coisas daquela natureza pudessem acontecer. Mas, lamentavelmente, agora nós estamos vendo exatamente a mesma prática. E eu estou com o secretário de Ação Social, Marcelo Garcia, quando ele usou uma expressão que muitos até criticaram: estão higienizando as calçadas da Zona Sul. E é isso mesmo, a recolher população de rua, sem dar nenhum caminho, sem dar nenhuma direção a essas pessoas, não vai resolver nada. Eu vi no jornal hoje ou ontem, acho que no jornal O Globo, uma citação do subprefeito do Zona Sul 2, dizendo que era prioridade o acolhimento, principalmente dos menores infratores. Eu quero saber qual é a competência que um subprefeito tem para acolher menores infratores. Como é que se colocam pessoas em ônibus e vão se jogando nos mais diversos lugares, sem a presença de alguém, de um assistente social? Então, eu quero registrar aqui o meu manifesto de pesar, de indignação contra essa política. Nós queremos as nossas calçadas livres, sim, mas queremos que, especialmente, a população de rua seja acolhida e que seja dada dignidade a ela, porque ela não está ali porque quer, não. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Pela ordem. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total oposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1057 de 2007, de autoria do senhor vereador Átila Nunes Neto, que dispõe sobre as multas aplicadas pela Guarda Municipal ou autoridades competentes a veículos automotores e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os terminais já se encontram liberados. Senhores vereadores, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Jerominho, João Cabral, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Rogério Bittar, Sami Jorge, Stepano Estecian, Theo Silva, Verônica Costa, Wilson Leite Passo. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 19 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar para a matéria, mas há quórum para continuar os trabalhos.
Com a palavra, o vereador Wilson Leite Passo. Senhor presidente, senhores vereadores, está na pauta para apreciação dos senhores vereadores o veto aposto pelo senhor prefeito a projeto de minha autoria, que se me afigura como um projeto de grande interesse social, sobretudo num momento, numa época em que todos vivem proclamando a preocupação para com as classes menos favorecidas, para com as pessoas humildes. Esse meu projeto estabelece, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com entidades para a realização de cursos profissionalizantes em caráter permanente, de preferência em comunidades consideradas carentes. Vejam bem, Vossas Excelências, de preferência em comunidades consideradas carentes, que são motivo da demagogia diária de muitos políticos e do senhor prefeito, todos prometendo este mundo e o outro a essas comunidades carentes, mas na prática nada fazendo de útil. O projeto diz no seu artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo a firmar convênio com o Serviço Social da Indústria, SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, Serviço Nacional do Comércio, SENAC, e outras entidades afins de reconhecida tradição e idoneidade para a instituição de cursos profissionalizantes em locais de imóveis municipais, construídos ou não. Os cursos profissionalizantes serão ministrados em caráter permanente, de preferência para jovens e em comunidades consideradas carentes. Prestem bem, Vossas Excelências, atenção a este dispositivo. Os cursos profissionalizantes serão ministrados em caráter permanente, de preferência para jovens e em comunidades consideradas carentes. Nada mais meritório do que essa iniciativa, procurar assegurar aos nossos jovens condições para estudar, para se profissionalizarem e poderem assegurar eventualmente uma vida normal e progredirem na vida, tendo do que viver sem serem obrigados, como muitas vezes ocorre, a se entregarem à marginalidade e a práticas de ações até criminosas. É um projeto, portanto, da maior importância social e objetivo, procurando assegurar estudos profissionalizantes para a nossa juventude mais carente, por intermédio destas entidades respeitabilíssimas que há tantos decênios vêm realizando obras excepcionais em favor das pessoas de menos recursos e que precisam adquirir uma profissão para poderem viver normalmente e poderem progredir. No entanto, o excelentíssimo senhor prefeito, chamo de excelentíssimo por uma obrigação legal, pode-se dizer, veta esse projeto e diz no seu veto: a proposta em tela, portanto, a despeito do caráter autorizativo, porque assim é esse projeto, autoriza o prefeito a fazer convênios com essas entidades. Mas adiante diz, a despeito do caráter autorizativo, implica afronta ao cânone institucional da tripartição dos poderes por determinar o firmamento de convênios. Vejam, Vossas Excelências, o veto diz, a despeito do caráter autorizativo, e logo em seguida diz, por determinar.
Ora, francamente, a ignorância está dominando inteiramente os gabinetes do excelentíssimo senhor prefeito. Porque se ele mesmo diz, a despeito do caráter autorizativo, em seguida diz, por determinar. Ora, quem autoriza não está determinando. Seria o caso, então, de ser diferente a redação do projeto, determinando isto ou aquilo. Mas a ignorância hoje está em todos os lugares, e inclusive nas proximidades do gabinete do senhor prefeito. É uma reprimenda que eu faço aqui, lembrando ao senhor prefeito que deve selecionar melhor os seus auxiliares, sobretudo em matéria de linguística, porque nota-se, é evidente, que desconhecem o nosso idioma e empregam as expressões sem saberem o seu real significado. E o próprio prefeito é igualmente responsável, porque ele teria a obrigação óbvia de fazer a leitura cuidadosa de todas as razões expendidas ou expostas nos vetos que ele assina. Não faz ou por preguiça, ou por não estar habilitado, ou então porque confia em pessoas não confiáveis, pelo menos em termos de linguagem. Nesse caso, ele deve mandar alguns de seus auxiliares fazer um curso de português, porque é óbvio que devem ter estudado pouco, ou não estudaram, ou estudaram muito mal, porquanto, se não fosse assim, não redigiriam coisas como esta, que representa uma agressão direta e objetiva à boa linguagem. Quando diz, repito, a despeito do caráter autorizativo, por determinar. Ora, não é possível. Se é autorizativo, não é determinativo, não é impositivo. De modo que espero que os senhores vereadores, quando este meu projeto, quando esse veto for apreciado, tenham a oportunidade de derrubar o veto, até mesmo em defesa do idioma nacional, que está agredido violentamente nas razões expostas pelo senhor prefeito para assinar o veto a este meu projeto, que, repito, é de muita importância, é de alta importância social, altamente meritório, sobretudo numa época em que todos vivem proclamando a necessidade de proteger as comunidades carentes. E este projeto estabelece que, nas comunidades carentes, sobretudo, existirão cursos em convênio com as entidades referidas para os jovens adquirirem profissão, poderem estudar, adquirir uma profissão e poderem viver normalmente, decentemente, sem muitas vezes serem compelidos a seguir o caminho da marginalidade, como hoje acontece no Rio de Janeiro. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer, lembrando mais uma vez que o senhor prefeito deve mandar alguns dos seus auxiliares fazerem um curso de português, voltar à escola primária ou fazer um curso de português com alguém abalizado para dar lições de português, lições do nosso idioma a esses auxiliares do prefeito, que são de supina ignorância linguística. A presidência registra a presença do vereador da Câmara Municipal de Itanhaém, São Paulo, Marcelo Strama, quem te pede uma salva de palmas. Obrigado, vereador, pela visita. Esteja à vontade. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 917/2006, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que reserva 10% das vagas das empresas que recebam incentivo fiscal do município do Rio de Janeiro ao primeiro emprego. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Solicito ao nobre vereador
Jorginho da SOS, para emitir parecer pela comissão, vereador. Pela manutenção do veto, presidente. Manutenção do veto. Manutenção, vereador, ou rejeição? Pela rejeição do veto, presidente. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Jerominho, João Cabral, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, Rogério Bittar, Rubens Andrade, Sami Jorge, Stepane Cessian, Tereza Berg, Theo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando 16 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Tem a terceira verificação por falta de quórum. A presidência vai encerrar os trabalhos. Comunica que o 24º projeto da pauta, PDL número 207/2007, recebeu emendas de número 2 e 3 que irão à publicação. A presidência esclarece que a matéria permanecerá na ordem do dia por estar tramitando em regime de urgência. A presidência torna ciência que haverá no dia de hoje solenidade de outorga da medalha de mérito esportivo pan-americano, atletas do Clube de Regatas do Flamengo, de autoria da senhora vereadora Patrícia Amorim, às 18h30. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.